Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma inovação que nasceu de uma percepção, no mínimo surpreendente, a de que uma ferramenta essencial para indústrias inteiras, a luz, estava sendo usada, bem, do jeito errado. Vamos começar com essa provocação. Imagina só, e se um insumo crítico para uma produção, algo que se usa todo santo dia, não estivesse só funcionando mais ou menos, mas fosse na sua essência inadequado para o objetivo? É um pensamento que incomoda, né? E foi exatamente esse o ponto de partida da história que vamos contar. E aqui está o centro da questão. De um lado, o que o mercado oferecia. Produtos genéricos, sabe? Aquele tamanho único que no fundo não serve para ninguém, totalmente desconectado da realidade. Do outro lado, a necessidade gritante por soluções de verdade, com engenharia customizada e o mais importante de tudo, que resolvessem um problema produtivo real. Certo, vamos então para o nosso primeiro ponto. Para a gente entender a solução, a gente precisa primeiro entender o problema. E para isso, vamos voltar no tempo, lá para o mercado brasileiro de LEDs por volta de 2016. O cenário era mais ou menos esse: o mercado todo fragmentado, onde produtos genéricos eram vendidos com um rótulo de especializados, mas sem nenhuma base científica por trás. Faltava suporte de engenharia, faltava conhecimento agronômico. E o resultado disso? As necessidades mais críticas dos produtores ficavam ali, sem resposta. E é justamente nesse vácuo que surge uma abordagem completamente nova. Uma empresa que não nasceu com a ideia de vender um produto, mas sim de resolver um problema. Uma abordagem que começa, olha só, na ciência. O mais interessante aqui é que essa frase não é só um slogan de marketing, sabe? É a descrição literal de como a empresa surgiu. A ideia nunca foi adaptar um produto que já existia no mercado. Foi entender a fundo um problema e só a partir daí construir a solução do zero. E essa base científica toda tem nome e sobrenome: Alex Humberto Calori. Com doutorado pelo Instituto Agronômico de Campinas e pesquisas focadas exatamente em iluminação artificial para plantas, a trajetória acadêmica dele não foi só uma inspiração, ela se tornou a própria estrutura da empresa. Pois é, durante as pesquisas, o Alex percebeu uma lacuna crítica, a falta de equipamentos de iluminação que fossem especializados e, principalmente, com base científica desenvolvida aqui mesmo no Brasil. A missão então ficou clara. Era preciso transformar todo aquele conhecimento acadêmico em tecnologia nacional que fosse acessível e, claro, eficaz. Bom, ao longo de 10 anos, essa missão foi se solidificando em 3 pilares principais, que sustentam toda a expertise da empresa. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro pilar, que é o mais consolidado, é a horticultura. E aqui, a luz deixa de ser apenas infraestrutura e vira um insumo de produção. É sério, ela impacta diretamente a fotossíntese, a morfogênese, a produtividade. Entender isso é o que separa um projeto eficiente de um simples gasto de energia. Aqui, um ponto crucial é o tal do ppfD. É um nome técnico, mas a ideia é simples. É a medida da luz que a planta consegue de fato usar. Não adianta nada uma luminária emitir um monte de luz se essa luz não for útil e não chegar onde precisa. Acertar nisso é a diferença entre o sucesso e o fracasso de uma cultura e ilustra perfeitamente a diferença entre uma especificação genérica e uma solução de engenharia de verdade. O segundo pilar vai além da agricultura. Em aplicações industriais, por exemplo, parâmetros como uniformidade, temperatura de cor, vida útil, isso não é negociável. O desempenho tem que ser medido, documentado e garantido. Algo que, convenhamos, produtos genéricos simplesmente não podem oferecer. E o terceiro pilar talvez seja o que mais diferencia a empresa: a capacidade de criar soluções personalizadas. É para quando um cliente tem uma necessidade tão específica que nenhum produto de prateleira resolve. Aí é preciso ir além. Isso exige uma parceria técnica muito profunda para projetar uma solução que funcione naquele contexto único. E assim, a gente chega ao marco de uma década. Mas o que isso significa na prática? O que se constrói em 10 anos com base nesses pilares? 10 anos parece só um número, mas não é. No mercado tão técnico, 10 anos é um atestado de consistência, de confiança e, principalmente, de resultados comprovados. Então, o que se constrói em uma década? Olha, primeiro, consistência técnica, aquele foco total em qualidade, não em volume. Segundo, parceria real, com soluções que nascem dos desafios do dia a dia do cliente. E, por fim, a consequência natural disso tudo, confiança. É isso que transforma uma empresa em uma autoridade na sua área.
E essa frase resume tudo. Manter o foco por uma década inteira dizendo não para os atalhos só é possível quando se tem um propósito muito claro. A clareza sobre o que se faz e principalmente por que se faz é o motor por trás dessa longevidade. Com essa base tão sólida, o olhar agora se volta para o futuro. O que vem depois de uma década de expertise consolidada? A mentalidade é essa. 10 anos não são uma linha de chegada. São, na verdade, a consolidação de uma plataforma. Uma base de conhecimento e confiança que está pronta para resolver os próximos grandes desafios que aparecerem. Se fosse possível resumir toda essa jornada em 2 palavras, seriam estas: luz com propósito. Desde o problema inicial até a visão de futuro, tudo se conecta a essa ideia central. E para fechar, a pergunta volta lá para o início, mas agora com uma nova perspectiva. Depois de ver como a ciência e a engenharia podem redefinir completamente uma ferramenta, fica a reflexão. Para cada desafio que existe, qual é a luz certa?